A paz do Senhor, irmãos, amada igreja. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós estamos aqui é o irmão Sandro Mauro, né? Nosso pastor local é o pastor Antônio Soares, a esposa a irmã Celi, nosso presidente é o pastor Juvenil, né? E a irmã Gersi, é a esposa do pastor Juvenil. Amados, nós estamos aqui agora para nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical, já que por enquanto nós não podemos estar presentes, né, juntos, presencialmente, né, na Escola Bíblica Dominical. Foi permitido apenas um culto por semana, uma reunião, né? Então, nós vamos estar aqui agora discutindo, conversando com os irmãos, a lição número 5, celebrando a segurança do povo de Deus. Celebrando a segurança do povo de Deus. Irmãos, por que nós temos que celebrar a segurança do povo de Deus? Que nós somos povo de Deus. Olha só. Essa insegurança, essa fragilidade do mundo hoje, frente a essa pandemia provocada pelo coronavírus, que desencadeia a doença chamada Covid-19. As nações poderosas ou não, todas estão fragilizadas diante dessa situação. Não adianta todo o poderio, toda a força militar, política, econômica, frente a essa pandemia, frente a um inimigo invisível. Irmãos, é uma verdadeira guerra que nós estamos passando, e sendo que não foi disparado nenhum projétil, nenhum míssil, nenhum disparo de fuzil, nenhuma bomba atômica, nenhum projétil, nada. E o mundo está curvado diante de uma situação que não tem como fazer, a não ser se refugiar, se isolar em suas casas, em suas residências. O mundo está praticamente parado. É o que nós estamos vivendo. Então, por isso nós temos que celebrar a nossa segurança do povo de Deus, porque nós estamos confiados tão somente no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nos dá força, é o que nos protege, é o que nos defende dessas incertezas que o mundo está passando. Vejamos bem, olha, por toda força que o ser humano pensa que tem, ele é muito frágil diante dessas situações. Olha só o tópico aqui, número 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. Irmãos, se o ser humano soubesse e tivesse realmente a consciência de sua fraqueza, ele não agiria como age, pensando que é verdadeiro Deus. Você tira, por exemplo, as cidades. Antigamente eram construídas em montes, em locais elevados e sob toda uma proteção de muralhas. Você não vê em várias passagens na palavra de Deus, fala que os portões da cidade estavam abertos ou os portões da cidade estavam fechados, porque as cidades eram construídas em locais altos e eram fortificadas, guardadas ali por muros, muralhas e portões. Para que isso? Para ter uma certa segurança, porque haviam muitas guerras, como hoje também há muitas guerras. Então as cidades eram fortificadas. Olha Jericó. Jericó era muralhas intransponíveis, inexpugnáveis. Mas todo o poderio dela, toda a sua proteção, ela caiu diante do povo de Deus, sob o comando de Josué. Só para vocês terem uma ideia, o poder de Deus. O que é o poder humano diante do poder de Deus? Nenhum. Não existe, é insignificante. E ela caiu. Então as cidades eram fortificadas buscando essa proteção. Agora, irmãos, pensem bem. Se Jericó, que era a cidade mais bem preparada para a defesa, ela caiu diante de Deus,
as muralhas caíram, imagina, o que é que pode segurar a força de Deus? Nada. E onde há proteção? Nada. Irmãos, tiramos, por exemplo, também Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, o grande líder nazista ali da Alemanha. Ele praticamente dominou o mundo, principalmente ali a Europa. Ele estava dominando o mundo. Ele invadia os países, as nações e dominava com seu exército poderosíssimo, uma força naval muito forte, aérea então nem se fala. Era um poder imensurável de Hitler aqui na Terra. Mas, no entanto, irmãos, quando os russos alcançaram Berlim, capital alemã, e chegaram até o local onde Hitler estava escondido, em um dos seus abrigos subterrâneos, nos seus bunkers, foi encontrado morto juntamente com a sua mulher, de uma maneira frágil. Então, todo aquele poder, toda aquela força que ele tinha na terra, não representou nada, nada pôde defendê-lo. E o mal foi vencido. Então, irmãos, tudo o que acontece aqui, toda a força que o ser humano pensa que tem, como eu já disse, não é nada diante de Deus. Vamos continuar aqui. Olha só. Segurança em Deus, principalmente diante de nossa fragilidade frente à situação que nós estamos passando no momento dessa pandemia. Deus é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está no Salmo 91, vou ler para os irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que está escondido, protegido sobre as asas do Altíssimo, sobre a sombra dele, nada pode atingi-lo. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, também disse ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e ninguém pode as arrebatá-las das minhas mãos. Você quer um lugar mais seguro do que esse? Nas mãos, no sentido de proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus? Não existe. Essa é a verdadeira proteção. Esse é o significado de nós sermos cristãos, de nós seguirmos esse Deus poderoso, nesse momento de dificuldade, de luta, onde muitas vidas se perderam, onde o desemprego bate à porta, a fome, a desesperança, a falta de convicção, de confiança no futuro. Você sente mais e mais a proteção de Deus, o poder dele, a força dele. Ele nos prometeu, ele disse que estaria conosco também todos os dias, irmãos. Quer lugar melhor que esse para se estar? Não existe. É maravilhoso servir a esse Deus, não é mesmo? Então vamos prosseguir com a nossa lição de hoje. Deus é a nossa fortaleza. Irmãos, nações, elas vêm e vão. O poderio do homem vem e vai. Vamos citar, por exemplo, Babilônia. Babilônia era poderosa, inclusive levou cativo consigo o povo de Deus. Não é mesmo? Mas Babilônia foi subjugada, foi dominada pelos medos persas. E os medos persas foram dominados pelos gregos, lá em Daniel 11. E os gregos foram dominados pelos romanos, e assim vai sucessivamente, e os romanos pelos bárbaros. E assim vai sucessivamente, amados. Nação após nação. Então, o ser humano, ele pensa, ele tem aquele sentimento de eternidade, que ele é forte, que ele é acima de qualquer, porque ele dominou todos os seres, todas as espécies, não é mesmo? Mas todos esses reinos passam e passaram, mas o reino de Deus é perene, é para sempre.
Glória a Deus por isso. É para sempre, é eterno. Amém? Vamos continuar aqui então. Também, olha só. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, eu lembro quando eu trabalhava no comando do policiamento da capital, e eu era um dos supervisores, fazia a supervisão do policiamento da capital, de toda a capital de Goiânia. E aí, quando de madrugada, já quase amanhecendo o dia, na verdade, que eu me deslocava para fazer o meu relatório de todo o serviço das 24 horas, eu olhava para um quadro que estava na sala do comandante do policiamento da capital. E lá dizia isso: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eu pensava às vezes, nossa, meu trabalho então foi em vão? Aqui no policiamento? Não, não era em vão, porque muitos crimes eram evitados, mas os crimes aconteciam, mesmo com as polícias nas ruas. Aconteciam e acontecem. Entendeu? Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor não guardar o ser humano, em vão vigia. Você pode passar álcool em gel, você pode usar máscara, você pode fazer o que for. O mal chegará. Quem nos guarda é o Senhor, nosso Deus. É por isso que nós estamos celebrando a segurança. Nós somos povo de Deus, a segurança em Deus. Amém? Vamos prosseguindo aqui com as anotações. Socorro bem presente. Um socorro bem presente quando nós estamos angustiados, quando nós estamos preocupados. Quando nós não confiamos no futuro, nós estamos inseguros, aí é que você busca mais a presença de Deus. Você olha para um lado, para o outro, não vê solução, você não vê nada, ninguém que possa te oferecer segurança, proteção, ajuda. Você olha para os montes e pensa, de onde me virá o socorro? Seu socorro vem de Deus, o meu socorro também. É a nossa confiança, a nossa força. É o nosso socorro bem presente. 2, completa confiança no agir de Deus. A pior coisa no mundo, na vida, é a insegurança. Estamos passando por uma grave crise, como eu já disse, né? Onde muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas perderam a saúde, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam a própria vida. O sossego, onde as pessoas estão recolhidas em seus lares, em suas casas, onde o setor produtivo tem sentido muito, onde o mundo praticamente ele parou, sem que para que isso houvesse nenhuma guerra, nenhum conflito armado. O mundo parou diante dessa pandemia, diante desse vírus. Então, é uma completa confiança no agir de Deus, é o que nós sentimos. Uma completa confiança no poder e no agir de Deus. É isso que é importante para nós. Olha só, a confiança prevalece em meio ao caos. Mesmo no caos, Deus faz com que nós prevaleçamos. Olha o Salmos 18, 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Amém? O que mais que nós precisamos? Olha só, Ele é o nosso rochedo, Ele é o nosso libertador, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa salvação. Graças a Deus, irmãos, que nós sabemos muito bem quem nós temos crido. Nós sabemos muito bem quem nós confiamos. Maldito do homem que confia no homem, na sua própria força, que confia em outros homens. Quantas decepções você já não passou na vida por confiar nas pessoas?
E você às vezes até pensa, nossa, mas aquela pessoa era de dentro de casa e me traiu. Eu lembro muito bem, lá em Roma, que nos traz a história que o imperador ele foi traído por todos os senadores. Ele disse até tu, Brutus, ou seja, uma pessoa de extrema confiança também, o apunhalou pelas costas e ele morreu. Então, irmãos, maldito do homem que confia no homem. Nós não podemos depositar nossa força e nossa esperança nas pessoas. Temos que fazer isso em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso amigo verdadeiro, que deu a sua própria vida, que derramou o seu sangue por nós. Confiemos nele plenamente. Essa crise vai passar. Outras poderão vir, sim. Nós estamos no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, ele disse, e com ele nós podemos vencer também. Amém? Irmãos, a agitação das nações e o cessar das guerras é o triunfo de Deus, o triunfo total de Deus sobre a terra. Ele disse, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O mundo anda agitado, apavorado, desesperado. Até a gente conversa até mesmo com cristãos e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Será que isso vai ser o fim? Não, não é o fim ainda, irmãos. É o princípio das dores. Não é o fim. Mas nós confiamos em quem pode nos livrar. Às vezes não nos livrar da fornalha de fogo ardente, mas nos livrar lá dentro da fornalha. Nós estamos dentro de uma fornalha e o fogo foi muito aquecido, mas o Senhor pode nos livrar dentro dela também, como está nos livrando. Amém? Vamos continuar firmes e confiantes. Irmãos, o ponto número 3, ele fala em relações importantes e inspirações. Faz um comparativo do Salmo 46 com 47 e depois o Salmo 46 com 48. Eu anotei aqui o 46 com 47. Fins dos tempos. Tem no 46 e tem no 47. Fala também sobre a soberania do Senhor também. Tem no 46 e no 47. Reconhecimento das nações em relação ao poderio de Deus. Tem no 46 e tem no 47. Aliás, essa lição quase toda praticamente é baseada nesse Salmo 46. E também no 3.2 fala Salmos 46 comparando com 48. Eu anotei aqui, vitória do Senhor, tem um e tem outro. Alegria e júbilo, tem um e tem no outro. E a proclamação das boas novas. Virão as boas novas. Virão coisas boas. Tudo isso aí vai passar. Virá coisas melhores, com certeza. E depois 3.3 fala aqui da inspiração de Lutero. Irmãos, Lutero, ele era um sacerdote também, uma liderança da Igreja Católica, um sacerdote católico. Mas quando ele passou a conhecer a verdade, que a verdade nos liberta, ele percebeu o seguinte, que aquele sistema estava errado. Sem nenhuma crítica, nenhuma religião. Mas os dogmas católicos, nesse tempo de Lutero, eram terríveis. Diziam que a salvação passava pela Igreja Católica, pelo catolicismo, pela Igreja e pelo Papa, pela infalibilidade. O Papa era infalível, era o representante de Deus aqui na Terra. Então a salvação passava por ele também. E a igreja não poderia ser contestada. Se fosse contestada, tinha um tribunal da Inquisição para julgar, para queimar, para apedrejar as pessoas. E Lutero, mesmo fazendo parte do sistema, ele enfrentou toda essa situação, esse conjunto de situações, e se posicionou contra. Irmãos, às vezes nós somos confrontados no dia a dia, no trabalho, na própria família, pelo nosso posicionamento diante de Deus, que nós não abrimos mão.
Então nós temos que ser luteros também em todos os lugares, pregando a palavra de Deus, não tendo vergonha, tendo sabedoria de agir. Às vezes, como Paulo disse, fazendo-se de tolo para ganhar os tolos, fazendo-se de inocente para ganhar os inocentes, fazendo-se de humilde para ganhar os humildes, fazendo-se de intelectual para ganhar os intelectuais. Nós temos que agir dessa maneira em todas as situações. E Lutero enfrentou grande reprimenda pelo seu posicionamento. Mas quando se conhece a verdade, irmãos, não tem jeito de você voltar atrás. Você vai prosseguindo e conhecendo coisas novas, diz a palavra de Deus. Conhecendo a verdade. Amém? Eu quero aqui então concluir com essas rápidas palavras de que, escrevi, por mais que as lutas sejam grandes, Deus sempre será nosso abrigo em dias maus. Amém? Que Deus possa resplandecer o teu rosto sobre ti e que possa lhe dar a paz. Que você possa ser fortalecido com esta palavra, com essa mensagem, com a palavra de Deus. E que todos nós possamos vencer esse grande mal, e que você possa ter segurança e paz, e possa sempre celebrar a segurança em Deus, do povo de Deus. Amém? Logo, logo, com fé em Deus, estaremos juntos também na Escola Bíblica Dominical. Essa pandemia vai passar, esse mal vai passar, e nós estaremos cada vez mais fortes, felizes e alegres na presença do nosso Senhor. Irmãos, que Deus possa abençoar você, sua família ricamente, que você possa sentir a presença de Deus juntinho de você, onde você está, em tudo que você for fazer. Sinta a presença de Deus, sinta a presença dos anjos de Deus juntinho de você, te animando, te fortalecendo, te protegendo. Amém? Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.